A entrevistada do programa Memórias da Medicina de hoje é a médica doutora Cléa Arcoverde Malta. Doutora Cléa é ginecologista e citopatologista também e vai contar um pouco da sua trajetória na medicina aqui em Pernambuco. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite e queremos conversar um pouco sobre a sua vida na medicina. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade do Conselho Regional e tratar de conversar com vocês um pouco sobre a minha vida. Eu nasci em Águas Belas, uma cidade do agreste pernambucano, mas vim muito criança aqui para Recife, com 5 anos, onde fiquei definitivamente com meus pais. Eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo, desde o Jardim da Infância até terminar o 2º grau. O Colégio Nossa Senhora do Carmo é um colégio de freiras beneditinas e que me preparou para meu curso médico. Diga. E como foi a sua infância aqui no Recife? Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua infância aqui e no colégio também Nossa Senhora do Carmo, também aqui em Recife. A minha infância aqui foi muito agradável, porque embora eu seja filha única, eu tinha um grupo de primas da mesma idade em que nós fazíamos um conjunto muito agradável. E iniciamos nossa vida escolar juntas, nossa vida social também. Nós brincávamos em parques infantis. Na época, passávamos a temporada de verão. Eu morava no Derby e na Boa Vista. Mas a temporada de verão, nós tínhamos casa em Boa Viagem, num período em que Boa Viagem tinha só residências. As pessoas iam veranear, né? Veranear. Era como se fosse distante. E gostava muito, tanto meus pais como meus tios adoravam música. Minha mãe tocava violino, piano, tentou me fazer. Eu gosto muito de música, mas não tenho nenhum jeito para isso. Teatro infantil, e assim foi até chegar à adolescência. Nós fazíamos grupos no carnaval, no internacional, nós fazíamos grupos de fantasias e assim fomos. E muitas amigas também, era um bloco de umas 20 ou 30 jovens. E daí então, depois eu sempre tive interesse em fazer medicina, desde menina. Como foi que o que a fez despertar, né, para a medicina? Como foi esse interesse? Como surgiu? Olha, desde criança eu gostava muito de boneca e toda vez eu tinha de ser médica, curar minhas bonecas. Sempre fiz isso a vida inteira. E eu gosto muito também de ler literatura e de poesia. E havia uma dúvida que meus pais preferiam que eu seguisse a carreira exatamente de letras, poesia e tal. Mas eu sempre dizia, eu quero crescer, ser médica para cuidar de vocês quando forem velhinhos. E sempre foi isso. E quando eu tinha 17 anos, eu fiz vestibular para medicina. Sempre me dirigi para isso, sempre fui determinada para fazer medicina. Aí fez logo a primeira opção, foi a Universidade Federal de Pernambuco, e a senhora passou logo de primeira. Em 8º lugar. E então, eu fiz vestibular, fiz todo o curso na Universidade Federal. Na época, ainda era no Derby, só nos 2 últimos anos é que tinha sido inaugurado a faculdade, a cidade universitária, e nós fomos, que a Faculdade de Medicina foi a primeira, e nós fomos para lá. Mas o Hospital das Clínicas ainda não estava funcionando totalmente, estava na fase inicial.
Aí nós nos dividíamos entre hospitais. Então a senhora foi fazer a residência de ginecologista no Hospital Pedro II, é isso? Segundo. Foi aí que nós ficamos no Pedro II. Embora nós tivéssemos de passar em todos os outros hospitais. Hospital Santa Amaro, Hospital do Câncer, Hospital Atamarineira, a parte de neurologia era no Pedro II, e ginecologia e obstetrícia era Pedro II, junto com a maternidade. Daí, então, logo depois, eu resolvi me dedicar, me especializar na parte de prevenção de câncer. E fiz, então, um curso de 2 anos no Hospital do Câncer. Embora que eu tenha sido estagiária inicialmente no HGR, no Hospital Geral das Forças Armadas, que na época era Ministério do Exército e hoje é Ministério da Defesa. E também no Hospital Agamenon Magalhães. A senhora também fez um curso, né, de especialização em citopatologia e colposcopia no Rio. No Rio de Janeiro. Não é, com os professores Paulo Ripper e o professor Marcondes. Como é que foi essa experiência lá? As pessoas naquela época iam estudar fora? Era uma coisa comum ou a senhora foi, digamos, corajosa nesse sentido? Olha, não era muito comum, mas não foi pioneirismo. Já tinha muita gente que ia. Eu não fui uma pioneira. Quero ressaltar que aqui no Hospital do Câncer eu fiquei no serviço do professor Adonis Carvalho, com ele todo o tempo. E daí, então, eu fui para o Rio, onde fiz essa especialização de 2 anos. E voltei para aqui, o Hospital Geral resolveu instalar o serviço de citopatologia e colposcopia, que é a parte de patologia cervical e colposcopia, e me deu a chefia para eu chefiar. Então eu montei o serviço, tive alguns estagiários e durante toda a minha vida no hospital do HGR... A senhora passou 30 anos lá, né? 30 anos eu fiquei lá. Eu tinha feito concurso e fiquei lá. A mesma coisa eu fiquei no serviço de citopatologia e patologia cervical do INAMPES, da Previdência Social. Durante o mesmo período, 30 anos. Mas, depois, aí foi um grupo de pioneiros. Nós resolvemos fundar aqui o Serviço de Prevenção de Câncer do INAMPES. Aí nós fomos pioneiros, ao mesmo tempo que fomos aqui, foi em São Paulo e em Curitiba. Esse grupo, então, fez um serviço especializado, onde eu fiquei também até me aposentar. Lá a senhora passou 20 anos nesse grupo, né? Com esse grupo. Além disso, a senhora também foi presidente da Sociedade Brasileira, né, de Patologia Cervical e colposcopia na Regional de Pernambuco. Foi importante essa experiência também. Muito, porque aí eu tive uma visão não só nacional, como também internacional. Porque congressos e cursos no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no México, em Paris, onde eu fiquei algum tempo com o professor René Cartier, que foi uma das maiores autoridades mundiais em patologia cervical, e com o professor Santiago de Seus, na Universidade de Barcelona. Foi uma experiência única, né? Significativa. Muito significativa. Inclusive, eu trouxe esses professores aqui durante a minha gestão, como presidente da sociedade. Eu trouxe o professor Cartier 3 vezes e o professor de Seus 2 vezes, o professor Debris, também de citopatologia de Paris, onde eu estive no serviço dele, do professor Cartier, que é da Universidade de Paris. Eu fiquei 3 meses. E Barcelona também, onde eu fiquei 2 meses com o professor Santiago de Seis. Bom, a senhora acompanhou aí muitas transformações, né, na medicina ao longo desse período. E como é que a senhora enxerga a medicina praticada hoje? Qual é a principal mudança que a senhora destacaria? Bom,
A principal mudança é a tecnologia, são os novos conceitos e uma coisa que me acho que valoriza muito é exatamente a atenção que está se dando hoje à saúde e à família em si. Porque nós não devemos fazer uma medicina elitista, nós devemos fazer uma medicina para o povo. Isso é muito importante. A medicina social, essa parte do médico de família, isso para mim é importantíssimo. É a base, né? É a base de tudo. E as campanhas agora para tentar fazer com que todos tenham acesso à medicina, isso é muito importante no Brasil. Eu noto isso muito. Isso, uma vez o professor Santiago de Seixas, da Espanha, me disse, isso não interessa técnicas arrojadas. Interessa que todo o povo tenha acesso à saúde e à educação. Isso para mim é primordial. E isso é minha base e é o que eu me bato sempre. E a senhora acha que os médicos de hoje estão com essa visão mais voltada para isso, ou os médicos de antigamente eles se preocupavam mais com essa questão? Eu acho que o médico de antigamente se preocupava muito com isso, porque o número deles, eles ficavam radicados em determinado lugar definitivamente. Hoje, o médico mais jovem é natural, quer ter acesso a tudo que a medicina tem. E para isso procura as grandes cidades. Se o nosso governo e nós continuássemos trabalhando para que mesmo as pequenas cidades tivessem uma infraestrutura, eu acredito que a medicina seria bem mais valorizada e bem mais aplicada. E a saúde do povo, né, do interior, exatamente. Além disso, doutora Cléa, a social é importantíssima. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, saindo um pouco da doutora Cléa, mas da pessoa Cléa, né? Eu queria saber o que a senhora se gosta de ler, qual foi o livro que marcou mais a sua vida, se teve algum momento especial nessa área artística. Olha, eu sou uma pessoa que, além de gostar muito de ler, eu gosto muito de atualização, gosto muito de teatro, gosto muito de balé. A senhora ainda dança hoje? Dança, eu danço, mas balé não. Mas dança de qualquer forma. Brasileiro que não dança. Agora, eu digo assim, balé clássico eu gosto. Eu tive uma oportunidade única, porque eu viajo muito, e eu tive a oportunidade única de assistir 2 vezes assisti aqui em Recife, mas assisti 2 vezes o Balé Bolshoi no Teatro Bolshoi, em Moscou. Assisti o Balé Kirov em São Petersburgo 2 vezes. No ano passado eu vi de novo o Jovem Balé de França, o Balé de Maurice Béjart. Quer dizer, eu gosto muito de balé nos Estados Unidos, mas eu gosto mais da Europa. E gosto muito de línguas. Eu falo inglês, francês, espanhol, italiano. Então gosta de viajar, né? Muito. Já viajei mesmo o mundo inteiro. E gosto muito de francês. Minha base, eu iniciei o francês desde o jardim da infância. É lindo, né? Francês. Fiz curso de superior de francês da Universidade Nancy, da Universidade de Paris 4. Nossa, então é uma verdadeira poliglota. Gosto. Tenho também o curso de Cambridge de inglês. E além de línguas assim, eu gosto muito de música. Tanto música clássica como música popular. Adoro a música brasileira. Quem é o seu cantor ou cantora preferido? Agora? Atualmente. Ai! Eu vou dizer. Eu gosto muito de Ivete. Gosto muito de Maria Bethânia e Caetano. Gosto muito de Chico Buarque.
mas demais de Chico Buarque. Gosto de Gilberto Gil. Conheci Gilberto Gil numa fase muito engraçada na Inglaterra, quando ele estava lá, que tinha sido exilado. Conheci no aeroporto e depois... E não sabia que era ele. Quer dizer, não, ele não tinha a repercussão que tem hoje. E... de literatura, música... É o que toca mais, né? Teatro. Uma boa peça de teatro, para mim, vale a pena. Eu não... Uma experiência única, né? Uma experiência única. Eu não deixo... Sempre que eu posso, eu estou lá. Eu gosto. Doutora Cléa... Amigos. Isso. Gosto muito de... Tenho vários amigos, de me reunir com os amigos. Conversar, bater papo, etc. Só para a gente finalizar agora, doutora Cléa, eu queria que a senhora desse um recado, né? O que a senhora daria? Qual o recado que a senhora daria para os médicos de hoje, né? Assim, para eles seguirem na carreira. Olha, primeiro que tudo, eu acho que medicina a gente faz por vocação. Então, é médico até a morte e deve exercer isso. Não é o fato de eu estar aposentada que eu não estou trabalhando e que não estou fazendo medicina. Isso para mim é essencial. O médico é médico 24 horas. É médico 24 horas a vida inteira. Tem de fazer isso com amor, porque o amor é a base de tudo. A união, o amor, a paz. Tem que gostar muito do que faz, porque não é uma profissão fácil, né? Não, não é. Tem dificuldades e a gente sabe que tem de enfrentar isso. Tem todo o glamour, não é? Mas tem a parte difícil também. É, exatamente. É sacrifício mesmo. Muitas vezes é sacrifício. E estudar, seguir em frente, se lembrar que a ética existe, não esquecer isso nunca e, se possível, olhar para o outro, ver que nós somos uns privilegiados, mas que tem milhões e milhões que não têm acesso ao que nós temos. E aí é tentar chegar nessas pessoas para melhorar a situação dessas pessoas. E se fosse hoje, a senhora faria medicina novamente? É um curso que... 1000 vezes. Faria medicina 1000 vezes. Eu não mudaria a minha opinião. É isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu faço. Até hoje. Gosto de ajudar os outros, realmente. Eu me cerco de jovens e de tudo, porque eu gosto. Eu tenho muitos amigos jovens, médicos jovens. E minha família tem muitos médicos. A senhora falou que tem muitos sobrinhos, né? Que Eu tenho 2 sobrinhas médicas, tenho 12 primos médicos, mas primos irmãos chegados. E tenho mais 2 que já estão se fazendo vestibular esse ano para medicina. Acho que elas têm a senhora, né, como referência aí, né? É importante, né? Elas escolheram fazer o que queriam. Então isso é muito importante. Acho que fazer com amor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá joia, doutora Cléa. Eu agradeço muito a sua participação, por ter aceito o nosso convite e gostaria de parabenizar por toda essa trajetória aqui, né, que foi uma trajetória dedicada a Pernambuco, né, à medicina daqui, e agradecer, né, pelos depoimentos e pela história. Tá joia? Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez e reafirmo que a luta continua por uma medicina justa, equilibrada e atual. Muito obrigada, o Memórias da Medicina fica por aqui e até a próxima edição. Tchau.